Meus irmãos e irmãs, boa noite. Nesse momento as crianças terão um momento de culto de acordo com a idade delas. Então, todos os pais que quiserem levar os seus filhos podem confiar que as nossas irmãs elas farão ali um excelente trabalho, né, com elas, ensinando a palavra de Deus de acordo com a idade dos pequeninos. É um cuidado que a igreja tem para que a criança também possa ouvir, ter a oportunidade de ser edificada por esta palavra, que nós cremos que é a verdade do Senhor e pode ser entendida desde a mais tenra idade até então toda a nossa vida, né? Toda a nossa existência. Eu quero convidar a igreja para nós abrirmos a palavra de Deus em João capítulo 4, versículo 24. E esse é aquele momento, meus irmãos, da gente esquecer do nosso celular, desligá-lo, desligar um pouquinho dele. É aquele momento também que nós nos concentramos nos minutos que nós temos aqui no culto. Evitamos sair, evitamos levantar, a menos que seja de fato essencialmente necessário. Os nossos diáconos, eles são oficiais, eleitos pela igreja, para cuidar dessa boa ordem do culto, para evitar as distrações. Então eles, sendo necessários, eles farão isso, né? Para que a preciosidade da palavra de Deus, o ambiente do culto sejam preservados. Então nós queremos contar com todos os irmãos para isso. João capítulo 4, versículo 24, apenas o versículo 24, eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem em sua Bíblia. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Para uma fixação melhor, vamos ler todos juntos este versículo. Leiamos. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Senhor, diante da Tua palavra, Pai, nós nos encontramos esta noite. Nós cremos, Pai, que o culto é espiritual. Nós cremos, Pai, que nós adoramos um Deus verdadeiro, presente, que está neste local. Nós cremos, Pai, na presença bendita e espiritual do Senhor neste local. Nós cremos, Senhor, que nós o adoramos quando o nosso espírito, Pai, pode contemplar pelos olhos da fé a presença do Senhor. Ó Pai, nesta noite, nos ensine, nos edifique para a glória do Senhor, e em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Meus irmãos, a Bíblia fala de Deus como um ser espiritual. Tanto é que Jesus afirma aqui com todas as letras que Deus é Espírito, e assim nós adoramos o Senhor. Nós não adoramos o Senhor de acordo com a invenção humana, nós não adoramos o Senhor de acordo com criações de quem quer que seja, mas nós adoramos o Senhor de acordo com aquilo que as Escrituras determinam. E a Bíblia, a palavra de Deus, é a maneira então que nós temos de saber como nós nos aproximamos de Deus. Hoje nós temos uma série de situações, de cultos, de pessoas então que elas acham muito pouco, elas acham muito mínimo aquilo que a Bíblia traz a respeito da adoração, a respeito do culto. E elas então inventam situações, elas inventam emoções para serem sentidas e experimentadas como pretensas emoções ou sentimentos espirituais. Então nós vemos algumas igrejas, e eu já pude ler a respeito de algumas, e outras a gente fica sabendo, a respeito de igrejas que, uma delas eu me lembro que eu li, que aconteceu e saiu num jornal, que a igreja então convocou as pessoas para adorarem a Deus, e como entretenimento, como expressão de adoração, montou na igreja um ringue de luta livre. E ali então foi anunciado
que o pastor da igreja lutaria contra um dos seus presbíteros. Imagina, né, Camilo, como seria essa situação? Eu já entraria derrotado nessa, né? Mas nós vemos a imaginação humana, como que as pessoas então pretendem se aproximar de Deus e prestar o seu culto. E nessa noite, meus irmãos, eu queria meditar um pouquinho como nós devemos adorar a Deus. A Bíblia fala a respeito disso. Quando nós entramos na igreja, quando nós nos assentamos, quando nós somos convidados a cantar um cântico, um hino, quando nós somos convidados à adoração, à oração, à confissão e todos esses elementos do culto, a Bíblia fala então que nós prestamos ali a nossa adoração. E a nossa adoração, é claro, ela não faz parte apenas do momento do culto, mas essa adoração coletiva, essa adoração que nós fazemos juntos, nós nos aproximamos de Deus, ela também se estende para a nossa vida, e a maneira que nós levamos a nossa vida, a maneira que nós encaramos o nosso dia a dia, as coisas que nos acontecem, aquilo que chega às nossas mãos, as palavras que falamos, a maneira que nós lidamos com as pessoas, com o trabalho, faz parte desta adoração ao Senhor. Então nós estamos em pleno culto, em constante culto na nossa vida. A Bíblia vai falar a respeito disso. Mas esse texto da palavra de Deus, Jesus e os discípulos, eles estão viajando aqui da Judéia para a Galiléia. Se você pegar o capítulo 4, você vai encontrar isso no versículo 3, quando diz assim que Jesus deixou a Judéia e se retirou e foi para a Galiléia. Então nós vemos que a Palestina, nessa época, na época de Jesus, ela era constituída de 3 províncias. Nós tínhamos a Galiléia ao norte, nós tínhamos a província da Judéia ao sul. Então ao norte a província da Galiléia, ao sul nós tínhamos a província da Judéia, e nós tínhamos no meio a província de Samaria. Então eram essas três províncias: Judéia, Samaria e Galiléia. Então Jesus está saindo da Judéia e ele pretende chegar até a Galiléia. Então, numa caminhada normal, passando por Samaria, levaria-se 3 dias. Mas geralmente os judeus, o que eles faziam? Eles não gostavam de passar pelo território, pela província de Samaria, por uma questão aí de briga antiga. Talvez nem eles mesmos soubessem qual era a razão dessa briga. Eles atravessavam o Jordão, iam costeando a margem do Jordão, evitando passar pela província de Samaria, e lá na frente eles atravessavam de novo o Jordão e entravam na Galiléia. Então, em vez de 3 dias de caminhada, se levava 6 dias para fazer isso. Mas Jesus, ele atravessa diretamente com os seus discípulos a província de Samaria. E então ali Jesus chega junto a um poço de água, e nós conhecemos a história. Ele se encontra com uma mulher que vai buscar água ao meio-dia, um horário que o poço era pouco frequentado, não tinha quase ninguém, por causa do sol quente. Não era um horário que as pessoas circulavam, mas elas procuravam um refresco, uma sombra. E essa mulher vem ali porque a sua vida era uma vida que estava longe do ideal, longe daquilo que seria o razoável para alguém. Ela então tinha uma vida um tanto quanto, vamos dizer assim, torta. E ela vai então buscar água ali ao meio-dia. E Jesus então começa a conversar com esta mulher, e eles começam a falar a respeito da adoração. E a mulher diz assim: olha, os judeus dizem que é em Jerusalém, e outros dizem que é neste monte. Afinal de contas, onde nós devemos adorar o Senhor? E Jesus então, conversando com aquela mulher e partindo da questão da adoração, e Jesus começa a pregar o Evangelho para ela. E diz assim no versículo 23: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então não é aqui, não é ali, não é acolá, não é num local.
que nós prestamos a verdadeira adoração ao Senhor, mas a verdadeira adoração ao Senhor vem de um espírito quebrantado, transformado pelo Senhor. E ele começa a dizer: porque são estes o que o Pai procura para os seus adoradores. Então, meus irmãos, isso ensina para nós que nós precisamos adorar ao Senhor em espírito. Deus não pode ser adorado de acordo com segundo a imaginação do coração do homem. Lá em Gênesis capítulo 20, versículo 4, a Bíblia deixa bem claro que nada pode ser colocado, nada pode ser construído com o intuito de ser algo para a nossa adoração ou representando Deus. Nós sabemos muito bem disso a respeito desse mandamento. Então nada pode se interpor, e nós sabemos que toda imagem de escultura, isso é muito claro para nós, toda a representação de Deus, toda a representação esculpida em pedra, em madeira ou qualquer outro material, é repudiado pela palavra de Deus, porque ele chama isso de falsidade, de deuses, de idolatria. Mas também nós precisamos entender que qualquer coisa não material que se interpõe entre nós e Deus também é uma forma de adoração. Nós podemos de repente amar muito a nós mesmos e fazer de nós mesmos um ídolo. Nós podemos também amar muito a uma pessoa acima de Deus, ou qualquer coisa que nós colocamos acima do Senhor, nós comprometemos a nossa adoração. E a nossa adoração tem a ver com a ligação da nossa alma com Deus, tem a ver com a maneira que nós encaramos os mandamentos do Senhor. Meus irmãos, às vezes nós desonramos a Deus criando os ídolos do nosso coração. E você pode ver que tudo aquilo que você dedica muito tempo, que você percebe que gasta muito tempo, ele pode ser sim um ídolo no seu coração que tem tomado o seu lugar. Pode ser o dinheiro, pode ser o trabalho, pode ser a família, enfim, aquilo que você não coloca numa escala correta na sua vida. A Bíblia diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Essa é a escala correta. E as demais coisas, elas vos serão acrescentada. Então, às vezes nós desonramos a Deus dessa maneira, às vezes nós compactuamos com práticas que são tão comuns a este século, são tão comuns às pessoas, que nós acabamos nos conformando com elas, e nós dizemos: mas todo mundo faz. Essa é uma prática que eu vi já há muitos anos. Todas as pessoas que eu conheço agem assim, e nós acabamos nos conformando com essas coisas, e não percebemos que isso tem sido laços, empecilhos à nossa fé. Nós não entendemos porque às vezes enfraquecemos espiritualmente, porque às vezes nós estamos nos conformando, e aquilo tem atrapalhado a nossa adoração ao Senhor. O mês de junho, na nossa pátria, tem sido um dos meses mais idólatras. Nós lembramos do carnaval. Quando nós falamos do carnaval, a festa da carne, e a adoração que as pessoas têm ao sexo, ao prazer e a tudo aquilo que envolve esta festa, nós como cristãos, nós imediatamente dizemos: isto não é para nós, isto não é para nós. E facilmente nós reconhecemos que essa espécie de festa não é para o cristão. Mas às vezes, meus irmãos, nós fazemos concessões e nós nos conformamos com outras coisas que também não é para nós, que também compromete a nossa adoração ao Senhor. Aquele que eu estou falando àqueles que já entregaram a sua vida a Jesus, que nós dissemos um dia: este é o meu Senhor,
este é o meu Salvador, a Ele eu adorarei, Ele então, a Ele pertence a minha vida, eu não só o reconheço como meu Criador, como muita gente que não tem Cristo, talvez reconheça que Deus é o seu Criador, mas eu não o reconheço apenas assim, mas eu o reconheço agora como meu Senhor, como dono da minha vida, no sentido espiritual também. Mas às vezes nós fazemos algumas concessões. O mês de junho tem se tornado um mês idólatra também na vida de muitos crentes da nossa nação. E às vezes, em nome da cultura, muitos evangélicos têm cedido a uma prática que nas Escrituras Sagradas são condenáveis. Muitos cristãos têm achado que as festas juninas são coisas apenas culturais. Eles não percebem que por trás desta prática, com uma origem plenamente idólatra, está ali condicionada a uma adoração, está condicionada a uma maneira de se expressar a fé, mesmo que ela tenha virado uma festa, e muitos podem até justificar dizendo: mas eu vou lá, eu não estou adorando a ninguém, eu não estou adorando a ninguém, eu vou lá por causa dos doces, das comidas e dos eventos que ali tem, das brincadeiras e tudo mais. Meus irmãos, eu olho para a palavra de Deus e eu vejo que quando o Senhor falou com Salomão, e Salomão começou bem. Salomão era um homem de oração. Salomão, quando seu pai já está próximo da sua morte, ele é chamado junto ao seu pai fala para ele: meu filho, siga neste caminho. E Salomão de fato fez isso. Nós vemos lá quando Salomão dedica aquele templo ao Senhor, coisa maravilhosa, o local da adoração. E ele faz uma oração maravilhosa, e ele diz: Senhor, todos os que orarem voltados para este templo, Senhor, ouve a sua oração, ouve o seu clamor. E nós vemos então Salomão crescendo espiritualmente. Mas de repente, talvez Salomão pudesse falar assim: eu vou casar com esta moça e ela serve alguns deuses, mas enfim, é um sacrifício que eu tenho que fazer. E ele começa a justificar e começa a fazer concessões. E nós conhecemos que Salomão teve 700 mulheres, 300 concubinas, e a Bíblia diz assim que essas mulheres perverteram o seu coração. E as coisas na nossa vida, elas começam pequenas mesmo. Elas começam com pequenas concessões. Irmãos, uma das coisas que eu acho mais importante na vida de um crente está relacionada à sua adoração, ao seu louvor. Às vezes nós achamos que Deus não se importa onde nós vamos. Às vezes nós achamos que Deus não se importa com a maneira que nós vivemos a vida. Às vezes nós achamos que Deus não se importa se eu frequento esta festa, se eu não frequento esta festa. Às vezes nós de certa forma, nós achamos que isso está totalmente desvinculado com o resto da minha vida. E como isso é fatal para a nossa fé. Eu confesso que antigamente, como pastor, era de certa forma mais fácil e mais evidente quando a gente instruía a igreja a respeito da adoração. Nós instruímos a igreja a respeito os limites do crente, até onde ele podia ir. Era mais fácil, era mais evidente, mas parece que com o tempo eu não consigo perceber bem o que aconteceu. Talvez esteja relacionado de fato a tantas concessões que nós vamos fazendo, a tanto relativismo que nós vamos construindo na nossa vida,
que hoje alguns acham um absurdo alguém dizer para ele que este lugar não é conveniente para a sua fé. E confesso que com o tempo eu comecei a perceber também que mesmo alguns pastores, eles acham que isso não tem problema algum, acham que isso não influencia na fé de ninguém, acham que essas experiências na nossa pátria são apenas chamadas de cultura, e em nome da cultura nós podemos tudo, e em nome da cultura Deus não se importa, porque eu não quero ser um alienado, eu quero ser alguém antenado com o mundo. Meus irmãos, às vezes nós precisamos entender que aquele lugar, Deus se importa sim, se nós estamos lá, porque tem a ver com a nossa adoração, quer queira você ou quer não queira. As festas juninas e todas as outras que estão relacionadas a uma adoração, na sua origem, tem a ver com a nossa adoração. Não pense que não tem. Quando o povo saiu do Egito, em certo momento Moisés, ele sobe ao monte, e ali para receber as tábuas da lei, ele começa a demorar um pouquinho, né? E lá em Êxodo 32 e 33, nós vemos que Arão não sabia o que fazer. E Arão disse: olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma festa. Vamos fazer uma festa. E nós sabemos que o povo brasileiro gosta de festa. Isso não é pecado. O gostar de festa não traz pecado. Mas quando nós comprometemos a nossa adoração, aí está o problema. Quando nós achamos que o que este mundo oferece pode ser absorvido por nós, sem qualquer crítica, aí está o problema. Aí está a nossa dificuldade. Então lá em Êxodo 32 e 33, nós vemos que Moisés demorava, não voltava. Arão então convoca o povo e diz: traz aí os seus ouros, traz aí os seus brincos de ouro e tudo mais, e vamos jogar aqui. E ele diz que saiu um bezerro, né? Jogou lá e saiu um bezerro. E eles se prostituem, espiritualmente falando, naquela festa tão alegre, porque comprometeram a sua adoração ao Senhor. Então, meus irmãos, a palavra de Deus nos diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, eu vou ler aqui numa versão, a NVI, a Nova Versão Internacional. Eu achei interessante a maneira que eles traduziram esse versículo, porque eles dizem assim, o texto diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Ele está falando de adoração. E ele está dizendo: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Você, meu irmão, e eu, nós temos condições de pensar diferente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a maneira que o Senhor nos chama. Nós não podemos simplesmente aceitar tudo, porque este mundo diz que não tem problema algum, não tem dificuldade alguma, está tudo bem, mas não está tudo bem. Meus irmãos, a adoração ao Senhor é o pilar da nossa fé. A Bíblia diz que Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Paulo amplia esse entendimento, dizendo que quando nós adoramos a Deus, nós nos entregamos ao Senhor. Nós somos o culto que prestamos a Deus. Então o fato de você entrar numa igreja, o fato de você cantar e até mesmo orar,
não significa que você é um adorador, não significa que você está prestando culto a este Deus maravilhoso. E quando eu estava preparando esse sermão, eu comecei a pensar na grandeza de Deus. E para pensar na grandeza de Deus, eu tive que pensar primeiro nas obras de Deus, porque nós não podemos medir a grandeza do Senhor. E ao pensar nas obras de Deus, às vezes a gente se sente tão pequeno comparado a este planeta. Mas quando a gente olha o universo e a imensidão do universo e tudo o que Deus criou, e a gente se sente tão pequeno, e quando nós paramos para pensar em Deus, nós não podemos medir Deus com um tamanho, é claro, Deus não pode ser medido assim, mas o Deus, Ele aprouve, Ele determinou, Ele permitiu que as suas criaturas, que você e eu, pudéssemos ser resgatados por Jesus, e nos permitiu agora adorá-lo, nos permitiu agora nos aproximar dele e ligar a nossa alma ao Senhor. Ele habitaria em nós e nos conduziria neste louvor. Meus irmãos, isto é maravilhoso. Por que nós temos dificuldade de admitir que nós não precisamos de mais nada a não ser adorar ao Senhor, viver para adorá-lo? E nós temos essa grande dificuldade, porque normalmente nós vemos essas coisas deste mundo, nos encantamos com ela, sem qualquer senso crítico, e achamos que está tudo bem na nossa vida. E quando Deus diz, não está tudo bem. No Salmo 116, versículo 34, a Bíblia diz assim: e serviram aos seus ídolos, que vieram a ser-lhes um laço. Talvez você diz, não, eu estou longe disso. O que acontece é que o povo de Israel morava naquela terra, na Judéia, e tinha como vizinhos muitos povos, e esses povos certamente davam muitas festas muito interessantes. Nós vemos lá na época de Sansão, existiam muitas festas muito interessantes, e o Senhor sempre diz para aquele povo, para Israel, tome cuidado, porque este é um laço. E o povo ignorou. E aí o Salmo 116 diz que, de fato, isso veio a ser um laço na vida do povo de Israel. Será que não tem nada para a gente aprender? Será que não tem nada para nós tirarmos disto, na nossa adoração a Deus? Será que nós caminhamos tão distraídos neste mundo? Será que nós não percebemos que a nossa fé ela vai se contrapor a muitas coisas deste mundo? Ou será que nós estamos na ilusão de que podemos ser crentes, mas podemos flertar com este mundo? E assim, meus irmãos, muitas vezes nós estamos aí vivendo na igreja, nós estamos aí cantando, mas nós estamos longe de adorar a Deus. Estamos distantes de adorar a Deus. Aí toda a sua vida espiritual está comprometida. E eu sinto muito em dizer a você que você não é um dos adoradores do Senhor. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. E às vezes nós, como Esaú, Esaú, quando estava lá com Jacó, ele trocou o seu direito de primogenitura por um almoço, por um prato de lentilha. E nós temos trocado a nossa adoração ao Senhor por tantas coisas fúteis deste mundo e temos esfriado na nossa fé. Meus irmãos, a origem desta festa, das festas juninas,
e hoje são chamados festas culturais, mas a sua origem continua. E a origem é que se idolatra dois santos, São João e São Pedro, principalmente. Esses então foram apóstolos de Jesus, mas as Escrituras Sagradas dizem que eles nada podem fazer. Eles nada podem ajudar, pelo contrário, não há qualquer indício de que a palavra de Deus diz que nós devemos honrar ou adorar a homens ou qualquer coisa que seja. A palavra de Deus nos diz lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E Romanos 8, versículo 34, a palavra de Deus diz: é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Talvez você esteja dizendo no seu coração: mas pastor, que inutilidade, eu sei que adorar um santo é pecado. Meus irmãos, talvez seja a hora de nós começarmos a dizer isso de novo e de novo, porque parece que com o tempo nós começamos a achar as coisas tão normais, tão naturais, tão antenadas, como eu disse, que talvez nós estejamos perdendo a noção do que seja idolatria. Nós estamos perdendo a noção do que seja algo contrário à palavra de Deus. Talvez novamente tenhamos que chover no molhado, de falar de coisas básicas para nós entendermos que Deus não coaduna, Ele não aceita qualquer indício de idolatria na nossa vida. A adoração ao Senhor é algo muito sério, e se nós não levarmos isso muito sério na nossa vida, certamente nós vamos naufragar na fé, ou pior ainda, e talvez você diz, mas pior ainda sim, de você viver uma fé hipócrita, uma fé inútil, uma fé sem vida, que você achar que vir à igreja é suficiente, você achar que fazer algumas confissões ali, automáticas, na hora que você é convidado dentro da adoração, seja algo suficiente. Ou talvez você vir ao culto e dizer: que coisa mais sem graça, que coisa mais repetitiva, por que é que eu tenho que ter momento de exaltação, ter momento de louvor, ter os momentos da liturgia, de que isso me serve? E nós não entendemos que isso faz parte da nossa adoração àquele que está acima de nós, o Todo-Poderoso. Deus é Espírito, diz a palavra de Deus aqui em João capítulo 4, e precisa ser adorado em espírito e em verdade. Talvez alguma pessoa pergunte: do que Deus é feito? Do que Deus é feito? Será que Ele é feito de carne e sangue, como nós? Visto que a Bíblia fala que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, será que Deus é de matéria como nós? É claro que não. Imagem e semelhança que a palavra de Deus nos fala não é nossa matéria, é que Deus colocou em nós algumas características dele, como verdade, bondade, alguns atributos que o Senhor conferiu a nós. Ele não é feito de matéria. Será qual material que Deus é feito? Será que Deus é feito de energia, de pensamento? Nós podemos pensar: não, meus irmãos, a Bíblia diz que Deus é Espírito, e seja lá o que é formado o Espírito, nós não sabemos. Seja lá o que for isto, é uma existência totalmente diferente da nossa. Mas o Senhor aprove também colocar em nós Espírito, e nós não somos apenas matéria, mas o nosso Espírito agora tem condições de se chegar a Deus em adoração. O Senhor aprove a Deus colocar em nós esta essência. O Espírito, Ele soprou em nós, e nós agora nos aproximamos de Deus em adoração, em louvor. Deus é Espírito, e essa afirmação é feita por Jesus. No capítulo 4, versículo 21, nós encontramos Jesus aqui falando, que a nossa adoração
A verdadeira adoração não depende da pessoa estar presente em Samaria ou em Jerusalém. A adoração não está ligada ao lugar físico, mas à condição espiritual, interior do adorador. E ele diz assim: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Meus irmãos, a adoração tem a ver com a minha relação com Deus, com a minha alma diante do nosso Senhor, diante do Senhor. Deus nos deu um espírito e nós adoramos ao Senhor em espírito. Lá em Filipenses capítulo 3, eu quero fazer aqui algumas considerações finais, mas lá em Filipenses capítulo 3, versículos de 1 a 3, ele fala a respeito disso, que Deus nos deu o espírito e nós o adoramos em espírito. Você tem um espírito e Deus espera que você o adore em espírito e em verdade. Filipenses 3, versículos 1 a 3 diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. A adoração, meus irmãos, é espiritual. Se nós confiarmos na nossa carne para adorar a Deus, como algumas pessoas podem dizer: bom, o culto não foi bom porque eu não senti um arrepio na espinha, eu não senti um arrepio na nuca, eu não senti uma emoção forte. E nós colocamos parâmetros físicos para a adoração espiritual. E Paulo diz assim para nós não confiarmos na carne, porque nós adoramos a Deus no Espírito. E nós sabemos disso porque nós nos gloriamos em Cristo. Nós jamais podemos dizer: o culto foi uma bênção por causa de fulano de tal. O culto foi uma bênção por causa do grupo de música, por causa do instrumento, ou por causa de qualquer outra coisa. Não, o culto foi uma bênção porque nós agora nos gloriamos em Jesus. Jesus é o parâmetro do culto, e é o parâmetro da nossa alma, e não as coisas externas. Então nós adoramos ao Senhor. Deus nos deu um espírito, e nós o adoramos por meio dele. Deus nos deu um espírito, pelo qual estamos unidos ao Espírito de Deus, ao Espírito do Senhor. É essa união espiritual que faz a adoração. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 17 ao 20, a Bíblia diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Principalmente o versículo 17, quando ele diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Esta união espiritual é que faz a nossa adoração acontecer, ser verdadeira e edificar a nossa alma. Toda estratégia humana seria ineficiente. Toda construção de templos seriam inúteis se não houver um espírito, o nosso espírito se ligando a Deus em adoração. Qualquer emoção que você possa sentir não é nada se não houver esta ligação espiritual que acontece na nossa adoração. Meus irmãos, quando a gente vem para o culto,
Quando nós vimos aqui nos ajuntar a outros irmãos na adoração coletiva que o Senhor conclama que exista, ela é necessária. O Senhor determinou que fosse assim. Então nós vimos com o coração, nós devemos orar e dizer: Senhor, que este momento de culto seja um momento profundamente espiritual. Profundamente espiritual. Senhor, que junto com os meus irmãos nós possamos prestar esta adoração espiritual ao Senhor. Às vezes nós vemos um culto, irmãos, sem expectativa alguma. Talvez nós tenhamos mais expectativa de ir numa festa do que vir ao culto. Talvez nós temos mais expectativa de ir ao cinema assistir um filme do que vir ao culto. E nós queremos alguma coisa. E esta adoração, ela tem perdido o seu sentido, porque nós fazemos dela apenas um movimento carnal, não no sentido pecaminoso, mas apenas um evento carnal, enquanto que a adoração é profundamente espiritual nas nossas vidas. Nós unimos o nosso espírito ao Espírito do Senhor. O Senhor nos deu um espírito com o qual o Espírito Santo se comunica conosco. Meus irmãos, o nosso espírito se comunica com o Espírito Santo. Para quê? Para testificar que nós somos adotados na família de Deus. A palavra de Deus nos diz isso, que Deus te deu um espírito, e o seu espírito é comunicado com o Espírito Santo, para que você entenda, e eu entenda, que nós somos agora da família de Deus. Romanos 8, versículo 14 a 17, a Bíblia fala sobre isso. Romanos 8, 14 a 17 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então veja só, não adianta você fazer o que quer lá fora e achar que o momento de culto te torna alguma coisa de Deus. Não, se você é guiado pelo Espírito Santo, aí então você é filho de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito. Olha só o que a Bíblia está dizendo a respeito da adoração. O Espírito testifica com o nosso espírito. O Espírito Santo de Deus tem um testemunho com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. É isto que é adoração. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. A nossa vida tem que ter tudo a ver com Jesus. Tudo a ver com Jesus. Não é só o final de semana. Se a sua vida não tiver tudo a ver com Cristo, durante toda a semana, meus irmãos, não há adoração. Você não pode chegar aqui no domingo para tentar fazer alguma conexão. É como se você chegasse numa sala de aula e você não estudou a matéria durante a semana. Você então tenta lá fazer alguma conexão, tenta lá fazer de alguma forma acompanhar o que está sendo dito, e você pega uma frase no ar e tenta se conectar com aquilo. Nós não podemos fazer isto. Nós estamos pecando contra Deus, porque, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus conversa conosco na adoração, e Ele vai confirmando dia após dia, dizendo: você é meu, você pertence à família de Deus, você foi comprado por um alto preço. O Espírito Santo sempre aponta a Jesus.
O Espírito Santo sempre aponta a redenção. O Filho que foi entregue naquela cruz. E o Espírito Santo diz: olha, está vendo aquilo que foi feito. O Espírito Santo fala conosco: aquilo que foi feito foi ao seu favor. Você é amado de Deus. Você pertence à família de Deus. Este não é o seu lugar quando nós pecamos. Não é essa condição que eu quero que você esteja. Você é diferente. Você foi resgatado. Você não pode andar ali. O Espírito Santo fala conosco. Ele testifica conosco na nossa adoração. Quando nós estamos ligados ao Senhor. E também, meus irmãos, o Espírito, Deus nos deu um Espírito pelo qual e no qual passamos a presença do Senhor quando morremos. Não é só uma expectativa para esta vida, mas nós olhamos além da vida. E nós olhamos além da vida porque nós cremos que Deus colocou em nós um Espírito. Nós não somos como os animais, o qual o Senhor diz que não há neles Espírito. O Espírito foi colocado em nós. Nós não voltamos simplesmente à terra, mas Eclesiastes capítulo 12 diz no versículo 7: e o pó volte à terra, sim, mas, como era? Mas o Espírito volte a Deus, que o deu. Então nós cremos que o Senhor colocou em nós um Espírito, e este Espírito, o qual nós adoramos a Deus, que nós nos achegamos a Deus, que nós cultuamos a Deus, que nós vivemos numa perspectiva espiritual e não apenas mundana e carnal. Nós temos algo que nos diferencia, e neste Espírito que foi colocado em nós, nós passamos a presença do Senhor. E neste primeiro momento, quando o Senhor nos chama pela morte, porque a Bíblia diz que todos nós passamos pela morte. E quando o Senhor nos chama, e quando este corpo cansado, envelhecido, se for o caso, ele se entrega então às consequências deste pecado, e ele vem finalmente, ou a enfermidade ou qualquer outra coisa, vence este corpo. A Bíblia diz para nós que não é o fim. O Espírito de Deus que se comunicou com você, que falou com você através da adoração, o Espírito de Deus que apontou para você a vontade de Deus, que apontou Jesus na sua vida, ele agora diz que te recebe. E nós passamos a presença do Senhor em Espírito, aguardando já no céu, na presença de Deus, nas maravilhas celestiais em Espírito, aguardando até o retorno de Jesus, o qual o nosso Espírito se ligará novamente ao nosso corpo, e agora teremos um corpo incorruptível, que significa que não mais se envelhecerá. Irmãos, tudo isso é comunicado a nós na adoração. Então a adoração a Deus não é apenas uma coisa sem importância, não é apenas alguma coisa que eu faço ou não. A adoração a Deus tem a ver com toda a minha vida, onde eu coloco os meus pés, o que eu estou fazendo, o que eu estou pensando, o que eu estou falando, tem a ver com a nossa adoração. Por isso, meus irmãos, nesta noite, com muito temor e tremor, diante de Deus, consciente da minha responsabilidade como ministro, de falar a respeito de tudo aquilo que é o desígnio de Deus para nós, que você e eu precisamos ter muito cuidado com a maneira que nós servimos a Deus. Muito cuidado, porque achamos que Deus aceita tudo, está tudo bem, e não percebemos que nós estamos morrendo, nós estamos definhando, e a nossa alma, como um sedento no deserto, está definhando. E nós perguntamos: por que se eu vou à igreja,
mas eu tenho negligenciado o que é a adoração. Se isso tem acontecido com você, eu convoco você, junto comigo, nós todos, a levarmos mais a sério o nosso louvor e a nossa adoração. Deus é Espírito. Jesus falou para a mulher junto ao poço. E se Ele é Espírito, Ele precisa ser adorado em espírito e Ele precisa ser adorado em verdade. E é isso que nós precisamos fazer na nossa vida. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Vamos orar. Senhor, nós estamos, Pai, terminando este culto, este momento coletivo de adoração, e rogando, Pai, a Tua bênção sobre a nossa semana, sobre as decisões, Pai, que precisamos tomar, sobre o trabalho, sobre a nossa família, Senhor. Ó Pai, que em tudo sejamos dependentes do Senhor e possamos confiar no Senhor, primeiramente e acima de tudo. Senhor, cuide de nós, Pai, porque nós somos falhos, frágeis e precisamos da Tua graça e da Tua proteção, Pai, contra o mal, contra as ciladas do inimigo, contra o pecado. Nós precisamos, Pai, do Senhor e rogamos que o Senhor nos socorra e nos ajude, Pai. Senhor, fica conosco. Obrigado pelo culto, Pai. Cada um de nós, Senhor, seja levado pelo Senhor. Nos dê uma noite abençoada na Tua presença. Pai, sonda sempre o nosso coração, Pai. E o Senhor nos guie pelo caminho eterno, pelo caminho do Senhor. Fica conosco, Pai. Nos abençoe. É o que oramos em nome de Jesus. E agora, queridos irmãos, igreja do Senhor aqui presente, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso amado Pai, e que a comunhão e que as consolações do Santo Espírito repouse, irmãos, sobre nós, sobre esta igreja e sobre a igreja de Cristo que está espalhada por todo o mundo, hoje e para todo sempre. Amém.